Existem duas formas no mundo de você alcançar uma relevância no mundo lá fora. Não estou falando no contexto de reino, mas estou falando no contexto lá fora. Para você se tornar uma pessoa relevante lá fora, ou você alcança essa relevância pagando ou servindo. Porque se você tiver dinheiro, você compra influência, você compra status. Pode não permanecer, mas enquanto você tiver o seu dinheiro, você compra, você paga por aquilo. Se você quer ser um líder e tem dinheiro, você abre uma empresa, contrata os funcionários e você lidera aqueles funcionários. Você é um líder. Por meio de influência, talvez você consiga chegar do network, do relacionamento, como dizem lá fora. E a outra forma de você alcançar relevância é servindo, que é dentro, que se enquadra no princípio da palavra. Quando você serve, quando você tem um coração servil, essas das duas formas. Porque quando você serve alguém, você está resolvendo o problema para alguém, você está trazendo a solução ou a necessidade de alguém. Tudo que nós temos hoje foi mediante uma pessoa que teve uma ideia de ajudar uma necessidade. Por exemplo, a energia, a luz. Alguém um dia pensou em algo que pudesse trazer ou ajudar a humanidade de alguma forma. Não, preciso facilitar a vida das pessoas. Quando a pessoa inventa algo que não existe, o coração dela, não, essa aqui vai facilitar a vida de pessoas. Assim acontece quando pessoas desenvolvem medicamentos, entre outras áreas da tecnologia. O propósito é servir. Só que quando ela serve as pessoas com algo que vai ajudar a necessidade de outras pessoas, isso retorna para ela como benefício. E ela alcança o quê? A notoriedade. Ela alcança um status, e às vezes até questões financeiras, porque ela teve o pensamento de servir alguém, de criar uma solução para alguém, ou criar uma solução para a humanidade, e isso trouxe para a vida dela uma notoriedade. Então existem essas duas formas de você se tornar uma pessoa relevante, uma pessoa de influência. Ou você paga ou você serve, de alguma forma. Sabe que quando esse quesito de servir é muito interessante, porque se você tiver um coração servil e uma mente com sabedoria de Cristo, isto te abre oportunidades no mundo lá fora. Eu não estou falando nem no contexto do reino. Sabe, por exemplo, se você vê uma babá, quando ela cuida de criança, principalmente de uma família que é abastada, que tem bens financeiros, irmãos, esta babá, ela viaja o mundo. E quando ela serve, ela é inserida em um ambiente, ela tem a oportunidade de aumentar ali os seus relacionamentos com pessoas, influências, e portas muitas vezes são colocadas diante delas, pelo ato simplesmente de servir, de estar junto. Aí, o que nós precisamos às vezes é ter a sabedoria para poder administrar essas portas que são abertas mediante essas oportunidades. Agora, quando nós falamos do quesito reino, e são dois paralelos. Quando nós falamos servir no reino, irmão, só tem sentido servir se houver relacionamento com Deus. Se nós somos cristãos e queremos servirmos a Deus, ou queremos servirmos o reino, só faz sentido se eu tenho um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, você, nós não somos salvos por servir, nós somos salvos para servir. A salvação não é mediante as obras, ninguém é salvo pelas obras, não. Nós somos salvos por meio da graça e através do relacionamento com Deus. Então, quando nós somos salvos mediante a graça, mediante a esse relacionamento, irmão, nada nos segura. Por isso que servir dentro do contexto do reino só faz sentido se eu me relaciono, porque se eu me relaciono, eu sei a vontade dele e aquilo que ele quer que eu faça, e da maneira que ele quer que eu faça. Então, sem relacionamento com Deus, irmãos, é impossível você servir a ele. Você precisa servir a Deus. Aleluias. A gente observa isso claramente na época da lei, na graça, que as pessoas tinham que cumprir ritos e regras, apenas serviam, faziam o que lhe era um pedido, era apenas um trabalho, mas o relacionamento estava longe. Nós na graça hoje é diferente. Por intermédio daquilo que Jesus fez através da sua morte, eu preciso primeiro me relacionar, partir do relacionamento para depois para o serviço. Por isso que às vezes a gente serve, as coisas parecem que não fluem, porque eu não tenho relação com aquele que serve. Estamos falando tanto de servir, talvez você fique perguntando, mas o que é servir então no reino, Eliseu?
Como que eu posso servir? Talvez você ache que servir é aquilo que nós fazemos aqui na frente, aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Nem todos foram chamados para cantar, igual a Andressa, a Sibeli, o Bruno que está aqui à frente. Nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram chamados para serem usados em dons espirituais. Nem todos foram chamados para ser profetas. Mas uma coisa é certa, todos fomos chamados para... Estão entendendo? Amém.